Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você neste momento. Eu quero ler Romanos capítulo de número 1, a partir do versículo 1, está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia sido prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem, você já deve ter lido no título desse vídeo que o nosso tema, o assunto que eu quero tratar com você nesse vídeo é responder à pergunta: o que é Evangelho? O que é Evangelho? Bem, conforme Paulo descreveu nesse texto, em primeiro lugar, o Evangelho é de Deus. O Evangelho não é de Paulo, não é uma invenção humana. O Evangelho é de Deus, teve a sua origem em Deus. Segundo, o Evangelho foi prometido em toda a Escritura, principalmente livro de Isaías, livro de Salmos. Há promessas de Deus a respeito do Evangelho. Bem, a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Mas não é boas notícias a respeito do homem. O versículo de número 3 diz que o Evangelho é acerca de Jesus, do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. O Evangelho não é sobre nós, não é sobre o ser humano, é sobre Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus não é sobre ganhos. O Evangelho de Cristo Jesus é sobre renúncia. O próprio Jesus deixou bem claro nas suas pregações que aquele que quiser ir após ele deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Um dos principais fatores para seguir a Cristo é a renúncia que o Evangelho propõe. O verdadeiro Evangelho você perde para poder ganhar. O que nós estamos vendo hoje é um Evangelho que simplesmente te apresenta o que você vai ganhar com a fé em Cristo Jesus. Mas o Evangelho verdadeiro não é acerca do que nós vamos ganhar, do que nós temos, mas é acerca do que Jesus fez por nós, se tornando carne, morrendo naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia e estando à direita de Deus. Qualquer evangelho que pregue outro conteúdo que não seja Cristo é anátema. O que nós temos visto hoje é um evangelho materialista, voltado para o homem. Isso não é evangelho. O evangelho é a respeito do que ele fez por nós e não do que nós podemos fazer em Cristo Jesus. O evangelho genuíno é a respeito do Filho de Deus e não sobre nós, seres humanos. É tudo sobre ele e nada sobre nós. Enquanto nós não compreendermos que o Evangelho não é fundamentado nos nossos sonhos, na nossa vida, na nossa esperança, nós não vamos compreender o que é Evangelho. O Evangelho está fundamentado em uma pessoa, chamado Cristo Jesus, Filho de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa viver o verdadeiro Evangelho, que é sobre Jesus, o que ele fez por nós.